Olá, um bom dia para você. Como é que está a sua leitura bíblica? Eu quero começar esse nosso encontro lhe perguntando isso. Você está em dia com a sua leitura bíblica? Eu estou olhando aqui no meu calendário e ontem nós concluímos pelo calendário a leitura do livro de Êxodo. Então vamos fazer aqui um panorama rápido sobre esse livro, um livro muito importante da Bíblia, que tem muitas mensagens preciosíssimas para nós. Então, Êxodo é aquele livro que vem depois de Gênesis, é o segundo livro do Antigo Testamento. E seu tema principal é a história de Israel após a morte de José. José, como sabemos, foi levado ao Egito devido a uma ação dos seus irmãos, que não agradou a Deus, mas tudo estava dentro do plano de Deus, e José foi levado para o Egito, passou por cárceres, passou por dificuldades, por aflições, mas ele foi colocado pelo faraó da sua época como governador do Egito. E sendo governador do Egito, no tempo da fome, da grande fome que assolou a terra, naquele momento, naquela época, ele teve o privilégio e a oportunidade de trazer a sua família de Canaã para o Egito, com o consentimento do faraó, porque José era bem visto pelo faraó devido à sua diligência, à sua sabedoria divina. Então, ele levou a sua família para o Egito e ali livrou eles da fome. Então, este livro fala desta ida de Jacó, dos seus filhos, da sua família, da descendência de Jacó para o Egito, devido à posição que José ocupava naquela época como governador. E ali eles puderam passar esse momento de crise e o povo começou a se multiplicar muito. E esse faraó morreu, José morreu, o povo foram com 70 almas, em Atos fala de 75, mas essa diferença podemos ver depois, mais detalhadamente. Mas o fato é que o povo de Deus, Jacó chegou lá com 70 almas e o povo se multiplicou até atingir o número de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Tudo isso assustou muito o faraó daquela época, que substituiu esse anterior. Quando ele viu aquela multidão de hebreus, ele ficou temeroso daqueles hebreus se aliassem a alguns outros reis de outras nações e fossem contra o Egito, destruindo o maior império daquela época, que era o Egito. Então o faraó começou a oprimir muito eles, dar trabalho pesado, muita opressão. Os hebreus construíram inclusive cidades para o faraó, mas tudo debaixo de muita opressão. Até que Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou um libertador, que foi Moisés, para tirar o seu povo, essa multidão do Egito, atravessar o Mar Vermelho, sem saber como isso ia acontecer. Eles não tinham como atravessar o Mar Vermelho de uma forma racional, que eles pudessem prever, entrar no deserto, andar pelo deserto para entrar de novo em Canaã, da onde os seus ancestrais vieram. Então vejamos que nesta caminhada muitos milagres aconteceram, como nós sabemos, quem já leu o livro de Êxodo, e Êxodo significa exatamente isso, saída ou partida, a saída do povo de Deus do Egito em direção à terra prometida. O autor desse livro, apesar de haver algumas divergências, mas a maioria admite que tenha sido realmente Moisés, que viveu toda aquela experiência. Moisés, antes de levar o povo do Egito para Canaã, ele passou por um deserto pessoal de 40 anos, onde ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, a conhecer a Deus, a ter experiências com Deus, e isto o capacitou
para dirigir esta multidão pelo deserto, que não foi coisa fácil. Então, o propósito deste livro, que é uma continuação natural do livro de Gênesis, é um registro. Êxodo registra os acontecimentos mais importantes da história, que é a libertação do povo de Israel do Egito, por intermédio dos atos redentores de Deus. Por quê? Porque Deus estava ali agindo a todo momento, mandou 10 pragas, para que o faraó realmente atendesse aquilo que Moisés estava falando, mas a cada praga o faraó endurecia o seu coração, até que veio a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aí o faraó não resistiu mais, porque seu próprio filho foi atingido, seu primogênito morreu, porque o anjo da morte passou por toda a região ali, e quem tinha na sua verga da porta, aquela parte mais alta da porta, o sangue ali do cordeiro que foi morto, que foi uma ordem divina, mate o cordeiro, coloca o sangue dele na verga da porta, porque quando o anjo da morte passar e ele identificar este sangue, vocês não serão atingidos. Isso era uma figura de Jesus Cristo que veria anos à frente, e também ia se oferecer como sacrifício vivo, e o seu sangue derramado também nos livra desse anjo da morte, nos livra da interferência, da intervenção de Satanás em nossa vida. Esse sangue derramado na cruz nos dá a proteção, nos protege em meio a qualquer circunstância, porque assim é o nosso Deus desde este tempo do Egito, onde ele protegeu o seu povo, libertou o seu povo, mas aqueles que tinham realmente pintado na verga da sua porta o sangue daquele cordeiro que foi morto, esses foram livres da ação do anjo da morte. E nesse deserto que Israel começou a percorrer quando saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho de uma forma milagrosa, Israel começou a ser formada como nação. Eles não tinham nação ainda. Ali no deserto é que Israel foi formada, começou a ser formada como nação. E nesse deserto, o Senhor deu a Moisés, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, porque nenhuma nação pode viver de uma forma organizada, sem leis, sem mandamentos, sem ética, sem moral. E todas essas leis foram dadas àquela nação que estava se formando no deserto, para que realmente eles pudessem se organizar, conviver como nação, conviver um com os outros. E eles experimentaram a graça redentora de Deus em todos os momentos. Na travessia do Mar Vermelho houve milagre, no deserto houveram muitos milagres, eles sentiram sede, as águas estavam amargas. Através de Moisés, ouvindo as instruções de Deus, ele tornou essas águas amargas em doce. O maná, que era o alimento deles durante o deserto, eles não tinham como plantar, eles não tinham como comprar alimento, mas o Senhor não abandonou a eles. Mandava sempre, todo dia, o maná para eles se alimentarem. Este pão que descia, era uma semente que eles faziam o pão, e ali eles se sustentavam, que também é uma figura, é uma sombra de Jesus Cristo, que é o nosso pão, e que se nós estamos buscando ele a cada dia, nós vamos estar sendo alimentados por este pão divino. E quando nós somos alimentados por esse pão divino, nós nem sentimos fome, muitas vezes, do pão natural, do alimento natural, porque o Senhor, a presença dele, nos enche, nos sacia de toda fome. É uma experiência que eu não sei se você já viveu,
Mas se você começar a buscar esta presença, esta palavra, este pão de cada dia, como diz a oração modelo do Pai Nosso, você vai se sentir saciada de tudo, não só do alimento natural, mas você vai se sentir saciada dos seus desejos, vão ser outros, as suas metas mudam, a sua visão se alarga e você vai em busca deste caminho glorioso que nos leva a esta terra prometida, que aquele povo, há milênios atrás, estava indo em direção. E quando chegou no Mar Vermelho, que eles precisavam atravessar aquele Mar Vermelho com aquela multidão de homens, de mulheres, de crianças, de animais, e os egípcios se deram conta que eles estavam realmente saindo das mãos dele, o faraó mandou o seu exército perseguir de novo este povo. E aí o povo de Deus estava encurralado entre os egípcios, os soldados egípcios, e aquele mar que eles não sabiam como iriam passar. Mas em Êxodo 14, 15 e 16, o Senhor diz a Moisés: Moisés, eu já te comissionei, já te dei esta missão, já te dei poder, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem em direção ao mar, marchem em direção à dificuldade que eles estão tendo, marchem em direção àquela situação que para eles não era possível resolver, mas diga ao povo de Israel que marchem. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar num caminho seco. Nós vemos aí, então, através de Moisés, o poder da palavra viva. Mas que para Moisés pudesse ter este poder da palavra viva, ele precisou antes passar 40 anos no seu deserto pessoal, conhecendo a Deus, aprendendo a ouvir essa voz, aprendendo a ser obediente e experimentando também milagres. Então, no momento que Moisés atendeu a voz de Deus, foi obediente a essa voz, ele estendeu a sua mão sobre o mar, ele levantou o seu bordão e Deus mandou um vento muito forte que abriu este caminho seco, uma estrada seca, onde as águas à direita e à esquerda do mar foram detidas por este caminho, por este vento forte, e se formou este caminho onde o povo de Israel passou a pés enxutos. E depois que o povo passou, que os soldados egípcios já estavam ali para atravessar o mar, o Senhor fechou este caminho. E muitos deles, segundo a Bíblia, se afogaram, as carroças, os cavalos, os cavaleiros. Os egípcios não conseguiram atravessar o Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho também está diante de nós a cada dia, a cada circunstância difícil, a cada momento que nós achamos impossível de ter uma solução. Mas lembre o que o Senhor disse a Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marchem. E ele está dizendo hoje isto para nós. Continuemos marchando em frente às nossas dificuldades. Continuemos marchando em frente às situações que nós consideramos impossíveis. Porque o nosso Deus, ele tem poder. O nosso Deus tem palavra de poder. E ele quer usar a nossa boca para externar esta palavra de poder e dar esta ordem a todos os nossos opressores, todos os nossos inimigos, todos aqueles que se colocam diante de nós para impedir a nossa caminhada. Então, nós estamos hoje, a cada dia, vivendo esta experiência do Mar Vermelho. Mas vamos confiar no nosso Deus, porque Ele é capaz de abrir um caminho
uma estrada seca, uma estrada que não vai estar com nenhum obstáculo para nós passarmos, mas nós vamos precisar continuar marchando em direção às nossas dificuldades. Agora, não vamos nos iludir, porque todas as vezes que nós saímos de uma dificuldade, não quer dizer que nós já alcançamos tudo. O povo de Israel saiu desta dificuldade de atravessar o Mar Vermelho, mas eles entraram em um deserto. E nesse deserto apareceram outras dificuldades também, que eles precisaram também se submeter ao seu Deus, confiar no seu Deus. E aqueles que foram obedientes a isso conseguiram chegar até a terra prometida. Os que não obedeceram, que não deram crédito à palavra de Deus, morreram no deserto. Mas não é o nosso caso, porque nós estamos sendo alimentados a cada dia por este pão que cai do céu, esse manar celestial, que é a presença de Deus, e está nos alimentando a cada dia, nos fortalecendo. Cada vez que nós lemos a Bíblia, que nós refletimos na palavra de Deus, que nós ouvimos mensagens que traz os seus ensinamentos, nós estamos sendo fortalecidos para atravessarmos o Mar Vermelho e para caminharmos no deserto. Então não vamos temer, porque assim como vieram 10 pragas sobre o Egito, porque o faraó não queria libertar o seu povo, na nossa caminhada haverá também opositores, com também pragas que eles querem lançar sobre nós para impedir a nossa libertação. Mas nós já temos uma graça alcançada aí, que é a redenção de Jesus Cristo, a sua morte, a sua caminhada dolorosa em favor de nós para nos libertar do nosso cativeiro, dos nossos opressores, e para que nós, quando chegamos a ser crucificados totalmente na cruz, nós também experimentemos a mesma ressurreição que Jesus experimentou e assim voltou para a presença do Pai. Porque a nossa caminhada aqui na Terra, o objetivo é esse, é voltar para a presença do Pai. Aquela presença que Adão e Eva desfrutavam no Jardim do Éden a cada dia, na viração da tarde, aquela companhia preciosa. Mas hoje Ele está nos dando muito mais. Nós podemos experimentar e desfrutar desta companhia de Deus 24 horas por dia. Fique atento a isso. Você está trabalhando, mas tenha Deus sempre com você, no seu coração. Louve em silêncio, ore no seu trabalho, nas suas tarefas diárias, na sua escola, na sua faculdade, quando você está no trânsito, quando você está no shopping. Esteja em um estado de oração e de adoração ao nosso Deus. Porque desta forma nós vamos desfrutar a sua companhia não só na viração da tarde, mas em todos os momentos, às 24 horas por dia. Então, é uma breve reflexão do livro de Êxodo, que nos mostra a saída do povo de Deus do Egito, da mão dos opressores. O Egito hoje é este mundo que aqui está nos oprimindo. Vamos passar pelo deserto, com certeza, mas vamos ter o nosso Deus fazendo milagres a cada dia. Essa mensagem eu quero trazer para você refletir, para você andar nela e para você desfrutar dessa companhia maravilhosa do nosso Deus. Um bom dia para você, um dia abençoado na presença do Senhor. Em outro momento nós nos encontraremos. Até lá!